galera, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com o podcast da Cena 16. E é com muito prazer que hoje a gente tem uma convidada mulher. O peso da palavra mulher diz muita coisa, ainda mais quando ela passeia entre o underground com as suas lentes, querendo mostrar o melhor da cena. Mas eu vou falar dela daqui a pouco. Primeiro, eu vou falar de uma vaquinha. Está sendo disponibilizada uma vaquinha aqui que é colaborativa. Você pode doar qualquer valor. E qual seria o objetivo dessa vaquinha? A gente melhorar o nosso audiovisual. E também trazer mais gente para trabalhar com a gente e contribuir mais ainda para o trabalho que está sendo feito. Né, Bruno? É isso aí. E você que está assistindo agora, gente aí no YouTube, dá aquela moral, dá aquela força. Vai aqui embaixo, aqui no joinha, dá aquele clique e também dá o clique aqui na inscrição, no sininho aqui. Valeu, rapaziada? Dá aquela força aí pra gente aí. É isso aí, pessoal. Vaquinha e contribua aí, tá? Com a sua inscrição. Mas agora eu vou falar com Rafaela Gomes. É isso? Isso mesmo. É? Sabe por que eu perguntei se é isso, Rafaela? O Bruno vai contar por quê, ó. Por que eu sempre pergunto? Porque o João, ele tem um problema com nomes. Ele sempre erra o nome. Então, dessa vez, vamos abreviar, fazer o simples, o básico, feijão com arroz. Senão, daqui a pouco ele tava, né, Rafrazela? Se apresentando assim. Então, ele tem um pouco dessa dificuldade. Então, dificuldades à parte, vamos pro nosso bate-papo. Cara, tu é fotógrafa, né? Sim. Estudante de cinema. Sim. Né? Tá nos corre aí da cena, show de rock. Mas isso também não começou de agora, né, Rafa? Tu já tá há um bom tempo aí nesse underground, não é? Bem, eu estou há 7 anos de uma profissão. Agradeço a uma pessoa ultra alcoolizada por ter me iniciado na fotografia. E o meu início na fotografia, o início na carreira foi na Toca do Vinil, onde eu filmava os bate-papos com a Toca do Vinil, que iam pro Facebook. Ainda não existia YouTube. Mas que influência essa daí que você falou aí? Quem é esse bêbado aí? Tem nome esse bêbado ou foi aleatório? Quem é? O apelido dele é Alemão. E ele estava muito bêbado num evento em São João. E ele pendurou a câmera no meu pescoço, falou, bota no automático e vai. E tu foi, né? E eu fui. E como é que é a experiência, cara, de segurar a câmera nessa situação que tu tá falando e falar assim, caraca, e agora? Eu fiquei nervosíssima, porque era um equipamento que não era meu. Mas tu já tinha alguma habilidade de manusear ou você estava estudando isso? Como é que era? Não tinha habilidade nenhuma, não tinha noção zero de como manusear uma câmera e de como segurar uma câmera. Caraca, então foi assim do nada. Deu match. Foi, deu match. Foi aquela paixão à primeira vista, assim. Foi. Sentiu aquele frio nas mãos, aquele palpitação no peito. Exatamente. E eu saí clicando. E 2 semanas seguintes ele postou a foto acreditando. E eu vi que não ficaram tão ruins. No mês seguinte era Black Friday e eu comprei minha primeira câmera. Olha, no mês seguinte. Caraca, já. tu vê, né? Algo inusitado assim, ó. Vai lá, vai. Viu? E aí, depois dessa. E essa é a importância de ir para um bar e tomar uma boa cerveja. Que lá você pode encontrar alguém que seja alto e te dê e faça a revelação que vai ser inspiração pra sua vida. Vendo, tá entendeu? Perguntar pra ele aí como é que você inspirou alguém. Eu tava bêbado e... Exatamente. Tá vendo? Os bêbados contribuindo pra cultura e pra sociedade. Rafa, eu tava falando com o Grande falou assim, cara, você tem que levar a Rafa, porque a Rafa é a menina que, enquanto todo mundo tá batendo papo, bebendo cerveja e assistindo o som lá, escutando o som da banda, a Rafa tá procurando os cliques nos rolês. Aí eu falei assim, caraca, que legal, né? Porque trabalhar... O público do rock, geralmente, ele se posiciona de uma maneira mais
masculinizada. As minas são minorias, tá ligado? E assim, muito motoclube, muito homens falando besteira, cantadas, machismo. É isso mesmo ou é viagem minha? Como é que é isso? Não é viagem sua. Eu acho que o machismo ele impera em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer som. Então, você tem que saber lidar com aquilo. Já teve alguma situação assim que você teve que se posicionar por conta disso de maneira mais firme ou bruta? Que eu lembre, não. E como que é o seu jeito de lidar com isso? Porque você parece mais calma, mais Eu sou delicada, muito calma, tranquila. até onde pisarem no meu calo. Opa. Aí faz um escândalo. Como é que é? Mão na cara. Geralmente eu faço escândalo. Ó, eu senti um prazerzinho no olhar dela. Geralmente eu Geralmente eu faço faço escândalo. escândalo. Pô, maneiro, cara. Rafa, a gente tá aqui pensando, né? A gente tava conversando e a gente pensou o seguinte. A gente sabe que você contribuiu, né? Ou você foi uma idealizadora pro Guia Rock na Baixada. Sim. Conta essa história pra gente, porque a gente tava conversando e a gente achou muito interessante, porque foi dentro da pandemia ou foi antes da pandemia? Como é que foi essa parada? Foi dentro da pandemia. Não lembro, não vou lembrar em qual ano. Uma pessoa chegou pra mim e falou assim: por que vocês não fazem uma página igual a Agenda Rock do Rio e só voltado pela Baixada? Porque aqui tem rock. E aí eu falei com o Grande, ele, cara, eu tava pensando exatamente sobre isso. Quando a pandemia acabar, a primeira coisa que o povo vai fazer é correr pra Lapa da Vida. E a gente tem que valorizar o underground na Baixada Fluminense. Então a premissa do Guia Rock da Baixada é o seguinte: vamos se precipitar, né, ao que vai acontecer. E essa visão de futuro, né, da cena, e vamos tentar montar aqui uma barreira, um QG onde que a gente vai ter a condição de mostrar que a gente ainda está vivo, que ainda está pulsando aqui na Baixada. Isso. Seria uma premissa, né? Aí depois dessa conexão, quais foram as primeiras ações? Vocês, Instagramzinho? Vamos criar uma página. E aí nós criamos uma página e começamos a soltar flyer de onde a gente conhecia. E a coisa foi andando sozinha. Entendi. Mas na pandemia ainda tava a questão do lockdown, né? Tipo, Sim. muito lugar não tava rolando evento e tal. Aí vocês se seguraram em quê? Pra ter material? Foi bem no finalzinho ali, quando já tava começando a soltar um evento aqui, outro ali. Entendi. Então vocês se precipitaram mesmo, né, cara? Sim. É bacana quando, assim, existem pessoas que estão defendendo uma causa mais do que... Sim. Como é que é? Tem patrocínio? Não tem patrocínio, não tem fins lucrativos. A galera hoje marca a gente aceita collab na página. Isso faz crescer a página da banda, do produtor, da casa. Sim. Pô, mas ninguém nunca ofereceu um pichulé, não? Não. Aposta aí, ó, meu Não, fly, tô pagando. Nenhum apoio, nenhum link patrocinado, nada. Vocês têm que se virar nos 30 e usar na criatividade de vocês. A gente vai se virando nos 30. Quem hoje em dia organiza essa página? Eu, o DJ Grande e hoje o Felipe Medeiros. E quando faz os eventos dele aqui, o Adrenalina Rock Festival, ele também usa pra estar divulgando. Entendi. Vocês qual o critério para vocês repostar? Como é que funciona? É só marcar vocês? É só marcar a gente nos stories, aceitar a collab no feed. E se você estiver por aí em algum rock da vida na Baixada Fluminense, você filma e joga nos stories, marca a gente.
pra saber que tá rolando. E tem integração do seu trabalho de audiovisual, fotógrafa, com a página? Você faz esse trabalho ou é só a repostagem mesmo de cenários, de eventos? Tem uma pequena integração da minha parte, porque aonde eu tô tem rock rolando na Baixada. Então, se eu tiver passeio, se eu estiver trabalhando, eu vou estar ali fazendo stories de onde eu estiver, pra galera saber que tá rolando rock na Baixada. Maneiro, você acaba sendo promovendo, né, em vários pontos. Mas tu soltou um negócio aí que também eu achei interessante. A página, ela fica como depósito de fly? Ou vocês gostariam de propor mais story, mais coisas mais orgânicas da galera, sabe? O cara que curte a página, ele pode marcar a página, eu tô nesse rolê, mandar um salve, Exatamente. é isso? Eu vejo pouco isso na página. Eu acho que as pessoas às vezes também não têm a liberdade de fazer isso. Talvez por falta de vocês. Gente, marca a gente ser mais incisivo? Será que é isso? Talvez. Então é uma oportunidade, cara. Talvez. Quando você estiver em algum rolê do rock na Baixada Fluminense, você faz um story e marca a gente. E aí, a gente vai repostar aquilo ali pra saber que realmente tem rock na Baixada. Pô, maneiro. Então, aí tem uma brecha pra você ser colaborador, né, cara? Exatamente. Tu tá no seu rolê, tu vai lá, faz o seu vídeo do som que tá rolando, do clima que tá tendo e marca os caras lá. Eu acho que isso é muito bom, porque não fica só a expectativa de um fly estático, né? Fica algo mais natural, mais orgânico rolando. A preferência é que marque nos stories. Uhum. O feed já é mais um depósito de flyer mesmo. Saquei. E a sua preferência musical sempre foi rock? Pra fazer uma agenda de rock na Baixada, como é que você vê esse cenário também do meio underground na Baixada hoje em dia? A minha preferência musical sempre foi rock. É até engraçado dizer, mas eu comecei ouvindo Guns e fui pro black metal. Né? E aí depois eu fui indo para outras vertentes, o indie. Mas a minha bandinha do coração mesmo é Crisium. Death metal. Foda, né? Então sempre teve o rock na veia já, né? Sempre tive o rock na veia. Aí você falou aí que viajou de Guns, né? Ao black metal. E hoje, como é que você analisa o rock, esse cenário na Baixada Fluminense? Como que você enxerga isso? Eu acho que primeiramente deveria ter a união dos produtores para saber, principalmente entre datas, para todo mundo curtir junto, né? Você vai fazer o mesmo evento na data que eu vou fazer, então vamos nos organizar. Como os próprios motoclubes, que cada domingo tem o seu dia. A associação deles, eu acho que ajudou bastante nisso. Eles já eram bem organizados. Por exemplo, aqui em Caxias tem a associação, né, de motoclubes. Eu acho que deu um upgrade assim na organização, na logística. Acho que a associação em Caxias tem tenda para dias de chuva. Eu acho que tem mesas para que você pode solicitar, né? Quem usa associado, som, né? Eu acho que todo movimento tem que ter seu ponto de apoio. Realmente, eu acho que esse é um ponto crucial que você está falando. Mas nesse sentido, você acha que está evoluindo, está regredindo? Tem algo promissor aí vindo? Eu sempre tenho a esperança de que algo promissor esteja por vir. Mas acho que hoje deveria ter um pouco mais de união. Sim. A chave do negócio seria a união? Acho que sim. O seu olhar, né, cara? Eu acho que quem faz fotografia, quem faz filmagem, geralmente busca o inédito, né? Busca o momento perfeito. E talvez isso também contribua para você ter esse olhar
desse tempo que a gente vive, né? Como produtores de cultura, de rock and roll, de evento. Eu acho que tem muita banda boa. Eu acho que tem uma galera aí que sabe, profissional já fazendo a parada. Só que parece que tá todo mundo meio que boiando na expectativa de que vai acontecer algo, mas não sei o que é. E aí? Eu acho que tá faltando oportunidade para as bandas novas começarem. Para novas bandas. Para novas bandas? Mas as novas bandas não estão muito baseadas em músicos já que estão aí no cenário há bastante tempo? Algumas sim, outras não. Tem muitas bandas de adolescentes começando, que eu já vi algumas até na própria Nextdoor, né? E pessoas no 20 mais ali começando, e falta oportunidade para elas abrirem outros shows, outros eventos. Sim, sim. Ó, lembrando que a gente do Cena 16, o Instagram tá aberto lá para bandas, trocar uma ideia, pra gente viabilizar uma série de coisas, tá? Sim. Entre em contato, conversa com a gente. Se tiver uma ideia legal, a gente compra muitas ideias legais. Então, eu acho que é troca, né? Nesse momento vai ser troca o tempo todo. Tu falou da Nextdoor. Na próxima semana a gente vai estar gravando com eles aqui. Que ótimo. Então, assim, já dá para entender que tem o que a gente busca, né, dentro desses diálogos de o que falta, é um pouco do que a gente vai fazer aqui. Você está aqui, você está fazendo isso com a gente. E é isso que acho que o Cena 16, ainda mais agora com o podcast, e consegue expandir para muito mais além do local físico do bar Cena 16, é fazer justamente essa fomentação desse cenário, entendeu? Fazer essa conexão entre as pessoas e tentar fomentar mais o cenário rock, né? Sim. A gente, é nesse vão aí que a gente está tentando crescer. Acho que, de certo modo, a gente quer permear a cena com essa positividade, tá ligado? E essas conexões. Então, pra gente propor isso, a gente tem que ter bem aberta tudo isso, né? E é por isso que você tá aqui. E a gente quer a sua participação dentro dessa discussão do que é esse grande monstro que a gente tem que derrotar coletivamente, né? E falando falando de outras bandas, de novas bandas, você tem um olhar em algumas? Tem sugestão de alguma banda? Até pra gente citar aqui, dar aquela moral, aquela força pra galera. Eu acho que é Death Cap. Death Cap. Ela, inclusive, hoje tá tocando no Tribus Pub, em Nova Iguaçu. Assisti eles agora sábado. Lá no... Heavy Beer? Isso, no Heavy Beer. E o que você achou? Lá no Heavy Beer. Muito bom, muito boa banda. É a pegada de que eles? Boa. De New Metal, né? Isso. Tu acha que o New Metal é a ponta do iceberg que tá rolando agora? Tipo, as bandas novas vêm mais por essa vertente? Com certeza. Com certeza. E se você for em algum lugar, seja um pub, uma casa de show, o som ambiente que tá rolando é New Metal. Seja um Korn, seja um Linkin Park. Isso não tá preso ao tempo, não? Tipo, a faixa de idade? Ou você acha que a galera mais madura já... Porque, pô, na minha época, tipo assim, tinha mó bagulho. Tipo assim, caraca aí, porra, System. Hoje em dia todo mundo gosta de System, mas muita gente criticou System, né, cara? Tipo, esses caras não fazem metal... Não vale, é café com leite. Eu não sou fã, pessoal, de System. A minha banda, assim, preferida de New Metal é o Korn. Porque eu acho que tem um peso do baixo ali que comanda. E é a minha preferência pessoal. Não posso ditar pelos outros. Mas tu acha que ainda tem um pouco essa meia que... A galera mais, por exemplo, tu falou do 20 mais. Tem a galera dos 40, tá ligado? Eu frequento bares onde tem galera 40 a mais e o som ambiente é New Metal. É New Metal, né, cara? E esses bares é o que você frequenta em todas as regiões?
Por exemplo, o QG do Rock. Aonde fica o QG do Rock? QG do Rock é Belford Roxo. Belford Roxo. Estúdio B, Nova Iguaçu. Sapo de Toca? Sapo de Toca, o falecido Sapo de Toca, que hoje não está mais entre nós. Fechou? Fechou. Fechou algumas semanas. O Tribus Pub em Nova Iguaçu, o Clã também em Nilópolis. Todas essas casas têm como som ambiente antes das bandas, depois das bandas, o New Metal. Você falou Tribus, né? Como é que é a pegada do Tribus? Nunca fui lá. É um bar que existe uma sinuca. Não, não existe mais sinuca. É em Nova Iguaçu? Desculpa. Em Nova Iguaçu. Já fui também. Já. Muito legal, muito maneiro. Começo de Nova Iguaçu, beirão da Dutra, dá pra ver a casa da Dutra, sentido São Paulo. Muito bacana. Reformou agora. Se puder, então, vá lá. É voltado pra show? É voltado pra show. Tem seu palco, as quintas tem karaokê. E sábado, domingo, sexta e sábado tem banda. Eu tava vendo, fazendo pesquisa, né? Aí, ó, um cara falando lá em São Paulo. Engraçado que eu não esperava escutar isso. O cara falando que a maioria dos pubzinhos que estão fixados em uma mais balada noturna, seja de rock e tal, tem um prazo de validade de 5 anos. Que a galera daqui a 5 anos não vai curtir mais a balada noturna, a baladinha rock noturna. Eu discordo. Temos aí o grande exemplo do Estúdio B, que sobrevive há 14 ou 15 anos, agora eu não me recordo bem. E o público se renova. Sempre tem uma expectativa, não? Uma geração nova que a noite é vibrante demais, né? A noite Sim. Mas a noite, será que ela é igual em todos os pontos? Tipo, a noite do rock, será que é a mesma coisa em Nova Iguaçu? Ou até mesmo faça a comparação. O rolê é diferente a vibe, será que da Zona Sul pra um garage, ou pra uma Lapa, ou pra Zona Sul? Sempre vai ser diferente. É por quê? Esmiúça isso aí pra gente. Sempre vai ser diferente. Acho que cada lugar tem a sua tribo. Então, é diferente. Se você pegar ali na área do garage, se você pegar o Heaven Beer, o Garage Grand House e o Pecado Mora ao Lado, você vai ver que são rolês completamente diferentes. Sim, sim. Mas pessoas diferentes. Coexiste. Coexistem. Coexiste. Mas, tipo assim, tem um público maçante de um, de outro. E no meio desse público maçante tem uma galera que interliga essa parada, né? Exatamente. Que roda. Mas tem os queridinhos de cada lugar. É mais ou menos isso? Exatamente. É o público cativo da casa. Aí, ó. Tá vendo? É interessante a gente conversar com as pessoas que... Porque você tá num trabalho, né, de fotografia, mas automaticamente... Eu tô observando tudo. A mesma lente que dá o clique é uma lente de análise também, né? Caraca, isso é sensacional. A perspectiva da fotografia pra você nesse rolê mudou? Fez você mudar o seu olhar? E como mudou? Ela fez mudar o meu olhar sobre o público, né? Depende da minha contratação também. Às vezes eu sou contratada para tirar fotos do público, às vezes da banda, às vezes do público e da banda. Então, cada evento é diferente, cada evento tem um olhar diferente. Entendi. Do gótico, do new metal. Já fotografei muito evento gótico. E a vibe é boa? A vibe é boa. Por quê? Porque a galera gosta de ser fotografada. É visual a parada. E como é esse seu processo criativo? Porque é uma arte fotografar, né? Antes de cada trabalho, para você captar algo diferente.
Então, é uma ansiedade pré-evento, onde eu fico nervosa como se eu nunca tivesse fotografado na vida. E eu chego lá e busco o melhor olhar de pessoas e bandas, um ângulo diferente. Eu acho que eu não respondi essa pergunta. Não, respondeu, mas e você faz assim, você tem um planejamento já, ou é a base da emoção, do improviso, É aquilo a que base você vai do sentindo improviso. no momento, o seu É a base do feeling? improviso. Com o público, porque você nunca sabe o público que vai estar lá. E não é tão improviso com a banda, porque geralmente eu fotografo as mesmas bandas sempre. Então eu sei como elas se comportam em cada música. Você já tem um grupo de bandas que você já faz esse rolê junto? Sim. Sim. Quais bandas que você costuma trabalhar? Vigaristas, DRF, In Reverse, Big New. Difícil mesmo, acho que só. Tem algum problema, tipo, você tá fazendo um rolê com uma banda e você vê lá a atração de outra banda com maior presença. Você faz de boa, fala assim, cara, eu preciso... Ou você se coloca na condição de profissional e fala, não estão me pagando, como é que é isso? Antigamente eu fazia isso. Eu ia lá e clicava, porque aquilo ali era um tiro certo para outra oportunidade de estar contratando. Hoje eu tô na posição profissional de, não estão me pagando, então não vou fazer. Não consigo alcançar ali mais. E também tem a questão de tempo. Será que eu tenho tempo na vida para encaixar mais uma coisa no meu... Até por Me falta 24 horas do meu tempo. Até porque, tipo assim, quando tudo se torna profissional, né? A gente quer entregar o que a gente se compromete com excelência. Com certeza. Aí tu tem lá, sei lá, 10 bandas que você tá com um monte de material aí do final de semana pra trampar. E você tem... vou dar 10 minutos de clique ali. Nesses 10 minutos da merda. Aí você perde todo o material pago por conta de 10 minutos de material não pago, tá ligado? Olha, até hoje eu não tive problema com meus cartões de memória. Espero nunca ter. Mas nunca pensei por esse lado, não. Não? Não. Mas é uma perspectiva a se pensar, né? Com certeza. Porque às vezes a gente quer e não alcança, né? Às vezes feijão com arroz funciona benzão. E o audiovisual no Brasil? Principalmente no cenário underground. Assim como a maioria das bandas, é quase um ato de fé você trabalhar nessa área? Como é que é? Olha, audiovisual com banda eu nunca trabalhei. Mas eu trabalho muito audiovisual, fazendo curta, documentário, ficção. Cinema. E dentro do cinema, tu insere a tua experiência adquirida no underground do rock? Principalmente em iluminação. Tem casa mal iluminada, tem casa que tem laser. Eu não sabia... Até há pouco tempo eu não sabia que o laser podia destruir um sensor da câmera. Hoje, se eu vejo um laser, eu peço educadamente para desligar. Para você poder trabalhar com segurança, né? E como que é essa história do cinema, de trabalhar com a produção do audiovisual? Você já trabalhou numa produtora, né, de filmes? Sim. Eu fiz um curso no meado do ano passado, onde se escolhia 3 roteiros e para fazer os curtas como conclusão de curso. E aí eu fiz um documentário sobre uma mãe de santo que ela tem 9 ataques no terreiro dela e ela consegue se erguer. 9 ataques? 9 ataques no terreiro dela. Ela consegue se erguer com a ajuda de uma pastora, lá de Imbaria. E aí, no final do curso, algumas pessoas se juntaram e falaram, vamos fundar uma produtora? Vamos. Sem orçamento, sem fins lucrativos.
falta muita coisa de equipamento e tudo mais. E a gente tá fazendo como pode. Maneiro, maneiro. Trabalho de formiguinha. Maneiro. Engraçado que nessa história aí da Mãe de Santo, né? 9 que tu falou? 9 vezes. Intolerância religiosa, Intolerância né? religiosa. É da onde isso aí? Em Bahia. Em Bahia, aqui perto da gente de Caxias. Rolou lá vários ataques e ela consegue se reerguer, tá ligado? Com a pastora, né? Essa pastora que contribui. Aí tem uma poesia, né? Dentro dessa história do cacete, né? Porque a mesma intolerância de um lado, às vezes a tolerância e o ecumênico pode fomentar novas possibilidades, né? A coisa dá certo. É a coisa de generalizar. Você pega um evangélico e... Ah, não, todo evangélico é assim. Não, nem todos. Esses ataques lá, tu tem o porquê? Por que não, né? O porquê é sempre a intolerância, mas da onde que veio? Veio através de grupos religiosos, evangélicos, ou sei lá, o tráfico? Como é que funciona isso aí? Saíram algumas matérias no G1, né? E foi parte do tráfico, parte da intolerância pelos evangélicos. Entendi. E é um tema muito delicado, né? Muito delicado. E fazer um documentário resgatando a ideia de que uma pastora, né, faz essa contribuição, não é nem religiosa, é humana, né? Humana. Porque a fé, ainda mais quando se trata de uma fé relacionada à religião de matriz africana, que Sim. fala muito mais sobre uma fé sobre a existência do ser, mas sim sobre antepassados, né, heranças da espiritualidade da pessoa, enfim, é ancestral pra caramba essa parada. Sim. Então, assim, quando uma pastora entende que a importância não é só como as pessoas chegam aos céus, mas caraca, tem alguém ali que tá desestruturado socialmente também, né, cara? Mas eu acho, assim, porque às vezes a gente denomina o evangélico é radical em cima de uma outra religião. Eu acho que todo grupo de humanos há o radicalismo e há a estupidez. Eu acho que o problema são os humanos, né? Que se juntam, pode ser no grupo A, no grupo B, no grupo Z. O grupo de torcedores... a gente vê aí, Flamengo e Vasco se juntam para brigar. Sim. Não é o problema da torcida do Flamengo ou da torcida do Vasco. São seres humanos que se juntam para fazer barbaridades. Sim, mas o legal disso tudo é quando tem alguém da própria torcida e fala, que maluquice é essa que a gente tá praticando aqui? Sim, então acho que são os dois lados. Eu acho que a gente classificar, né, com uma coisa negativa para todo um grupo, acho que é complicado também, né? Muito complicado. Eu acho que, não sei se é Einstein, né? Que tem a frase, eu tenho 2 certezas na vida, quanto à existência do universo e à estupidez humana. Mas eu começo a ter fortes dúvidas sobre a existência do universo. Tá vendo? Pra você que quer participar de um podcast, tem que ser culto assim, senão, ó. Cara, eu gostei dessa história aí. Tinha mais alguém trampando aí nesse curta com vocês? Tinha uma equipe. O curta foi assistido pelos professores. Os professores deram assistência. Entre eles, o Igor Barradas e o HB. Esse nome é muito gostoso, né? Heraldo HB. Heraldo HB. Ele é o queridinho de Caxias, sabia disso, né? Ele é. Viva Mate Congo. Eu tava numa conveniência, numa noite à toa, né? Trocando ideia, aí ele apareceu juntamente com o Presto, a gente começou a conversar e do nada a gente tava falando de... Aí o amigo falou de coisas aleatórias lá de místico, esoterismo e tal, a gente tava conversando aí do nada, cara. Ele falou o nome do meu professor, né? Do Tadeu Fialho, né? Aí a gente trocou uma vibe.
E eu sempre converso com ele quando a gente se encontra, falando sobre arte, cinema. Eu acho que ele é um cara que, sabe, a cultura audiovisual em Caxias deve muito a ele, né, cara? Acho que ele... Com certeza. É, ele, o Igor Barradas, o Igor Cabral também, que é um ótimo diretor de fotografia. Rapaziada boa. Muito boa. Estão ligados ao Gomeia agora? Isso, o Améia Galpão Criativo. Fica onde, Gomeia? Lauro Neiva 32. Próximo ao Hospital Infantil. Mas Ao Hospital Infantil não, desculpa, UPA Infantil. O Gomeia, ele é o quê? Uma escola, uma associação? Essa ideia é o quê? Ele é um coletivo de pessoas que se unem pela cultura, né? Onde você tem teatro, você tem aulas de teatro, aulas de hip hop, de dança, de capoeira, de cinema, que foi onde foi meu primeiro curso de cinema. E recentemente foi feita uma reforma onde foi criado um espaço para exposições de arte, um cine teatro para exibir os filmes e um palco para fazerem shows. Um laboratório, né? Total, Laboratório. Né, cara? Um laboratório total, mano. Maneiro. E aqui perto da gente, né, cara? Perto da gente. Caraca. Aí, por exemplo, tem interesse lá de conhecer ou de participar de algum curso. Como é que funciona isso? Tem um site, um WhatsApp? @Gomeia Galpão Criativo. Entra lá no direct e fala. Fica por dentro das coisas por lá. Isso. Heraldão, é o melhor, cara. Heraldo é sensacional. Fechamento. Na inauguração do Senna, ele tava lá. Olha. E olha que a gente não era tão próximo. Eu acompanho o trabalho dele. Sim. Não somos próximos de ser amigos, mas admiração desde o início lá, a gente, caraca, esse cara, desde o Lira, desde o... Eu frequento o Mascongu desde o Lira. E eu era uma das únicas pessoas que ficava lá sentada assistindo curta enquanto todo mundo bebia no bar de frente. E você agora faz curta. Isso. Tá vendo? Foi inspiração. Tá vendo? Uhum. A gente é o que a gente busca o tempo todo, né, cara? Exatamente. Você faz curta. Quais são os seus trabalhos em relação ao curta? Tem algum hoje, algum projeto? Eu tenho. Quer falar? Quero. Ou não pode falar? Pode falar. Posso falar. Documentário da Ana Conceição. Sobre a mãe de santo. É o que? Através da Besouro Filmes? Não. Não. Esse foi do Gomeia. Da Besouro Filmes foi o Entre Nós, que fala sobre o quanto as pessoas felizes não demonstram que estão o quão tristes estão por dentro. É uma ficção. E não posso dar spoiler. E esse do Gomeia, que tu ia falar aí? Esse do Gomeia foi um trabalho de conclusão de curso. Foram escolhidos 3 roteiros. Dentro de 3 roteiros foram 2 ficções e um documentário. Eu fiz uma ficção como figurante. E fiz direção de fotografia e fotografia no documentário. Maneirão. Assisti isso, por onde? Ele ainda tá em distribuição, então ele ainda não foi pro YouTube. Tá, mas tá no... pra galera poder acompanhando, tá sendo saber exposto. quando vai saber. @Besouro Filmes. @Besouro Filmes. Bacana. Mas já tem o material dentro da Besouro Filmes, sem ser esse, pra galera Tem já só poder material de acompanhando. making off. A gente sempre tá postando lá nos stories. Recentemente vamos gravar mais uma ficção terror. Então a gente só acompanha lá nos stories. Assim, parece um diálogo meio distante da realidade, né? Porque a maioria das pessoas não estão dentro de um imaginário sobre arte visual, né? Então, tipo assim, para as pessoas parece
todo mundo consome filme, todo mundo consome podcast, mas tipo assim, as pessoas não conseguem imaginar como que é chegar até essa parada, tá ligado? Então, tipo assim, tem um roteirista, tem um diretor, tem um cara da câmera 1, da câmera 2, tem um cara que tem uma pegada mais assim e tal. Exatamente. Construir tudo isso pra muita pessoa é muito difícil. Parece que a gente tá falando aqui absurdo, não é? Cinema não se faz sozinho. Você tem que ter uma equipe. E uma equipe bem equilibrada. Tem muita treta? Tem. Ah, se solta, vai. Principalmente a briga por crédito. Não, foi eu que fiz, pá. Exatamente. Isso no pós ou na situação lá? No pós. No pós é pior? Quando sai os créditos, a briga por crédito. E como é que, assim, nunca participei, então eu tenho curiosidade também, né? Como é que você fez uma ação lá, uma participação, uma ação, aí você assina uma ata de participativo, que essa ata vai no final, e como é que funciona isso? Você tem o pré-projeto, onde você monta a sua equipe. E aí, no final da edição, tem os créditos. Uhum. E aí você... Mas o documento tá lá, junto com no Drive... Tá o documento, tá a planta baixa, tá todos os documentos lá. E você assina, por exemplo, assim, ó, você acumulou função. Isso fica em um registro dentro daquela situação ou não? Passa despercebido? Não fica, porque você acumulou função. Você poderia aceitar essa função ou não. Ah, entendi. Você poderia simplesmente ir pelo lado profissional e eu me propus a fazer isso, eu vou só fazer isso. Mas você tá querendo ver o projeto andar. Isso se chama cinema de guerrilha, meu bem. Esse nome me vem de várias outras coisas, né? Mas o que é um cinema de guerrilha? Os outros também falam teatro de guerrilha, os outros falam... mas como você falou... Desmistifica. Nem todo mundo conhece, ou a minoria das pessoas conhece sobre esse mundo. Sim. Então seria importante você estar explicando também, tá sendo uma parte didática sobre o audiovisual para as pessoas, entendeu? Então seja professora da rapaziada do Cena 16. Sim, nada mais do que as coisas feitas com uma equipe micro, com baixo orçamento, que tem sim o seu acúmulo de função. Entendi. E a palavra guerrilha, as pessoas remetem mais a uma ideia mais de esquerda, politizam essa parada? Tipo, cinema de guerrilha, as pessoas já... da esquerda. Não. Não? Não. Eu acho que bom, que não. Né? Que bom. Pelo menos eu não. Que bom. Era sobre o público geral, né? Porque as pessoas generalizam, né? Tipo... Coloca o cinema como uma coisa muito de universitário, muito de quem não tem muito o que fazer. Muitas vezes você tira dinheiro do próprio bolso. Então, para um lanche, para uma passagem, para comprar coisas cenográficas, objetos cenográficos. Né? Patrocínio, como é que é? Não temos patrocínio. Não tem? Nadinha? E se tivesse? Seria ótimo. Rola? Seria ótimo. Então é isso. Tem uma brecha, ó. Se você quiser aparecer aí, junto com o pessoal, eles estão produzindo coisas aí, quer deixar tua marca estática lá, ó, participando de uma obra, né? Tá valendo, não tá? Tá valendo. Toda ajuda é bem-vinda. E assim, essa bagagem toda, estudando, praticando, underground, perdendo noite de sono, edição, tudo isso chega aonde? Porque assim, Guia Rock da Baixada, muitas noites de rock and roll, que a gente percebe que aí você tem um feeling muito grande, tá ligado? E você acha que em algum momento o cinema cai dentro dessa cena do Guia da Baixada, do underground? Sim, quando eu pensei em fazer o curso de cinema, eu queria algo além da fotografia parada.
Então, o cinema, o audiovisual vai me ajudar a produção de clipe futuramente, a melhorar. Algumas bandas pedem vídeo, a melhorar esses vídeos. Porque antigamente eu só filmava e entregava sem edição crua. Sim. Então hoje eu pretendo melhorar na produção de conteúdos de vídeos para bandas. E quais são as aplicações que você está fazendo para melhoria? Quais são os seus projetos nisso? A sua estrutura em relação a isso? Investir em equipamento. Investir em equipamento para que eu possa melhorar a produção de vídeos e de fotos. E equipamento é caro, né, cara? É caro pra caramba. É caro. Aí quando você vai lá cobrar o teu cachezinho pra fazer o trampo, aí nego ainda chia? Tem gente que ainda chora. Tem gente que ainda... São poucos, mas ainda assim choram. Mas o bom é que tá fluindo, né? Porque tanto quanto no underground, quanto no cinema, quanto mais exposição, mais oportunidade vai aparecer, né? Isso é um fato, né? Quanto mais você se expõe, mais possibilidade você cria para acontecer. A gente aqui em Caxias, a gente tá se conectando, né? Toca do Vinil, Nextdoor, né? Com Venendo. E a gente percebeu que se conectando, as coisas acontecem com muita mais facilidade, né? E vocês do Guia Rock da Baixada, vocês estão se conectando com alguém especificamente? Estão se propondo, estão abertos a novas conexões? Como é que tá isso? Estamos abertos a novas conexões, como apoio de evento, apoio principalmente de evento, tá? Então, quem quiser botar lá como apoio, a gente vai dar todo o apoio. Divulgação forte. Divulgação forte. Atinge um público bem amplo, né? E o Grande, vamos falar um pouquinho aqui do Grande, porque você foi enviada dele, né? Ó, o Olha, que privilégio. DJ Grande. Grande DJ Grande. Ele também tá produzindo algumas bandas, é isso? Porque eu vejo ele lá, por exemplo, se eu preciso de alguma banda, eu posso trocar uma ideia com ele e ele tá lá com a galera e tá indicando bandas. Como é que é isso? Eu vejo ele botando número de telefone das bandas. Sim, a gente sempre teve muito contato com as bandas. Então, muitas vezes eu vejo um show e falo, Grande, essa banda aqui pode dar certo. Então aí a gente chega, já encaixei algumas bandas também, junto com ele. Então, como ele discoteca, já discotecou em vários lugares, a gente vê, confere nas bandas e essa aqui é boa pra tal lugar, essa aqui é boa pra outro lugar. Saquei, vocês pegam meio que o perfil do local e da banda pra dar essa A gente junção. é meio que a âncora. Uhum. A gente faz a liga entre... A gente só liga a casa, o produtor, a banda. Bacana, bacana. Vocês não pensam em fazer um festival tipo do Guia da Baixada, não? Por enquanto, não. Não, nunca pensaram nisso? Não. Porque assim, vocês Seria fomentam bom. todo mundo, seria um momento também assim, né, de juntar Você levantou todo uma mundo. questão interessante. Talvez seria bom, sim. Maneiraço, maneiraço. Aí, o Grande, eu tava falando com ele, né? Aí a gente até marcou de trocar uma ideia. A gente queria fazer alguma coisa aqui em Caxias representativo. Se a gente fosse fazer algo representativo em Caxias, por exemplo, um grande evento com várias conexões de vários apoiadores, tá entendendo? Um evento coletivo. Qual seria o que de sucesso? O que seria ali tu acha que o diferencial para fazer um super evento em Caxias? Olha, eu acho que algumas bandas que estão em alta,
né? Botar, não é diferencial, mas botar o que a galera já tem feito, tipo flash tattoo no meio do evento. O Flash acho que Tattoo é tá em isso. todo lugar agora, né? Tipo, tá. tem motoclube, tipo assim, tu Tá. vai lá no motoclube, banda, cerveja e... E sai com uma vamos fazer uma tatuagem, tatuagem, né? Maneira. que você só vai lembrar no dia seguinte. Mas pode tatuar bêbado? Eu acho que sim, hein? Depende da Se graduação. bem que você vai. não tem muita experiência, né? Não tô vendo nenhuma tatuagem aí. Tem? Ih, tem, caramba, ó. na perna aqui. Como é que a câmera aqui não pega? Ai. Ih, aí, ó. Aí, Mas ó. tá, vamos fazer assim. Eu tenho 4 tatuagens. Vamos bater uma foto e vamos postar no Tem Instagram. quanto? 4 tatuagens? 4. Nenhuma feita em Flash Tattoo? Todas. Em Flash Tattoo? Agora eu entendi por que ela falou que não pode beber. Uma foi sorteio da Toca do Vinil. Eu respondi uma pergunta lá que o Bruno fez. E aí eu ganhei, fiz a âncora, o disco. Essa não foi muito flash tattoo, essa eu escolhi o desenho. As outras também foram sorteio. Não, a primeira não. A primeira foi o Prestor que fez, no início da carreira dele. Presto Tattoo. Presto tá com estúdio, mano. Presto. Caraca, Presto, eu queria fazer aqui no meu cox, aqui, ó. No meu cox. O tribal. Presto tá com uma banda boa agora, cara. Eu esqueci o nome da banda, mas porrada. Spiker Noise, né? Spiker. Aí. Porrada, banda. Porrada. Eu dei um confere no Spotify, gostei muito. É meio que grindcore? É meio que um stoner, né? É. E eles estão tocando bastante, Estão com uma agenda muito legal. É. A galera entrar lá, vai acompanhar. O Presto é badalado, cara. O Presto... Sempre foi. É badalado. Presto da balada. Na moral, lá na banda do Presto. É isso. Se eu não me engano, vai ter em Caxias. Vai ter em Caxias, não? Não, foi cancelado. O Presto foi cancelado. O Presto vai lá no Senna pra aí, tipo assim, barbudão, né? Roqueirão. Aí, karaokê, geral no rock. Aí do nada ele vai e canta, sei lá. Raul Seixas. Se fosse Raul, tava bom. Ele canta tipo Fagner, tá ligado? Música... Eu não lembro muito bem, mas a penúltima vez que eu fui no Senna, ele tava cantando e eu não lembro o que ele cantou. Nelson Gonçalves, sacanagem. Presta, para de cantar Nelson Gonçalves. Eu tenho quase certeza que ele cantou. Ele cantou o quê? Raul. Ele pega umas paradas assim, tipo, no contra. Se ele cantar Raul, é tipo lado B do lado B. Lado também. B do lado B. Ele não canta. Não, as mais famosinhas não. E você canta ou só no chuveiro? Nem no chuveiro, meu bem. Desistiu. Não, eu não toco nenhum instrumento, eu não canto. O único instrumento que eu sabia tocar mais ou menos era berimbau, porque eu era da capoeira. É mesmo? Da capoeira? Já fui da capoeira. Legal. Hoje tô enferrujada. Mas deve ser que nem andar de bicicleta, né? Começar a treinar um pouquinho de já. repente, sim. Tocar berimbau, caraca, aí, ó. Pega um dia um show de rock, leva seu berimbau, experimenta. Eu vendi o meu berimbau. Aí, tá vendo? Vendeu o berimbau, ó, isso é corte. Vendi berimbau pra comprar lente pra câmera. Mas ela pode fazer algum... Vendi o bujão de gás pra comprar lente da câmera. Já teve esse rolê? Não. Ah, tá. É o corte aí, ó. Não toca berimbau, mas pode jogar capoeira no Senna. Fazer uma roda lá. Rafa Gomes, foi um prazer, cara, trocar essa ideia contigo. O prazer foi todo meu. Tá? E espero ver você muitas vezes no rolê. Aí, assim, e com a câmera. Eu quero te ver com a câmera na mão. Tá, e vamos relembrar as redes sociais, né, do Guia Rock, repetindo. @Guia Rock na Baixada, @Besouro Filmes, @fotógrafa Rafaela Gomes. Show de bola, show de bola. Queria também agradecer o DJ Grande, tá ligado? Não pôde vir e
pediu pra Rafa cobrir ele. Uma hora ele vai aparecer. Ele vai, né? Ele é Ele de lua, vai. de lua. Grande, estamos esperando você aqui. Foi maravilhoso você apresentar a Rafa pra gente. Eu também queria agradecer a Zepixel Produções, porque graças a ela proporciona esse momento de bate-papo, filmado e gravado. E quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho da Zepixel Produções, pode ir lá no Instagram, tá? Vai estar aqui embaixo ou aqui em cima, não sei no momento. Mas você vai lá, dá uma olhada, se tiver uma ideia, uma proposta, tem um podcast na cabeça para fazer, vai lá, conversa com os caras. É sempre legal produzir ideias. É isso aí, pessoal. E Até a lembrando também de seguir o Cena 16. Se inscreve aí, rapaziada, dá aquele joinha. Isso aí, a vaquinha também, né? A vaquinha ficou aqui o tempo todo. Se tu chegou até o final porque tu gostou, então... Plim, 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 plim. Valeu, um João. codezinho. Valeu, Rafa. Valeu, Obrigada. Cena.